muitas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico junto. Por quê? Por causa das crenças limitantes, não é, Ju? Aquelas Isso. coisas que você cresce achando que é tua e não é. Foi passado. Aquela história que a gente tem que a refeição mais importante é o café da manhã. Que você tem que tomar café da manhã igual uma rainha. E que não sei o quê. Tudo isso. Crenças. E aquela coisa do doce na TPM, do açúcar, no modo geral, que açúcar é energia. Que você tem que chupar uma balinha para ter energia. Pois é, e isso é o contrário, porque hoje em dia já se sabe que o açúcar, esse branco, não é a mesma glicose que o nosso corpo precisa. Né? Não. O nosso corpo, ele pode, até numa situação de emergência, tá? Ele pode retirar a glicose de uma gordura, de uma proteína. Então, quer dizer, não é a mesma açúcar, não é a mesma glicose, tá? Então, isso é mito, isso são crenças que foram passadas, né? Teve aquele, eu não sei se você chegou a ver aquele post que eu fiz na minha página do leite condensado, que os médicos em 1921 foram contratados pela Nestlé para dar leite condensado na mamadeira para as crianças. Ah, eu vi. Pois é, são essas crenças, entendeu? E colocar leite condensado na mamadeira da criança. Porque o leite condensado foi criado para a guerra, né? Sabia? Para os soldados lá. Porque se acreditava realmente, naquela época, que o açúcar desse energia, né? Mas dá aquela energia na hora, mas a hora que ela acaba também... Porque aumenta a tua insulina rapidamente, mas depois ela vai... Depois ela diminui de uma vez também. De uma vez. E aí você entra no vicioso de querer cada vez mais doce, querer cada vez mais doce. E aí entra irritabilidade, insônia, né? Você fica nervoso, irritado com as pessoas, as crianças ficam nervosas por causa do efeito rebote que o açúcar gera no nosso organismo, né? As pessoas falam, mas eu nunca mais vou poder comer depois que terminar esse tratamento. Eu falo, você pode, você é livre para tomar suas decisões. Só que o sabor vai ser outro. Nesse período, você muda o teu sabor. O teu corpo, o teu cérebro ainda tem aquela memória emocional de quando você comia o doce, que naquele momento você se sentia bem. Depois que você faz esse tratamento, você não tem mais aquela papila, aquele vício gustativo. Então, quando você come, não se encaixa a memória que você tem com o sabor que você está sentindo naquele momento. Agora, se a pessoa começa a insistir, todo dia dá um pouquinho, todo dia dá um pouquinho, todo dia comer um pouquinho, ela vai voltar, porque nós somos de uma geração muito viciada no açúcar. A gente vai estar sempre... Agora, essa geração de agora, né, tem mães que são mais conscientes e não dão açúcar para as crianças. Então, eu tenho esperança que no futuro seja melhor, né? A indústria também, né, não coloque ou coloque menos, né? Uhum. Para a gente conseguir fazer essa transição, para as pessoas conseguirem fazer essa transição desse mal tão grande, né, que é o açúcar, que alimenta, inclusive, células cancerígenas. Bom, Ju, e do medo? A gente pulou, né, do medo. Sim. Você acredita que tem gente que às vezes tem medo e por ter medo nunca começa, né? Nunca faz. Ah, não, mas depois você... tem gente que fala, tô cansada, você emagrece, depois você engorda de novo. Isso não acontece quando você faz um tratamento realmente sério, né? Completo, não só para perder peso. Porque só para perder peso, como diz Regina, tibum e tibão, todo mundo faz, né? O que quero ver é fazer para sempre. Falar até papagaio fala, quero ver a mulata escrevinhar. Entendeu? É isso aí. Isso ficou meio racista, hein, Ju? Não, a mulata que é o papagaia. O papagaio, do papagaio. Vou me explicar. É a mulatinha. A mulatinha, aquela que é parente do papagaio. Eu não conheço. Eu conheço maritaca.
É parente, é tudo parente. Mulata. É porque minha avó, na época, falava que a papagaia era a mulata do louro. Ah, entendi. Bom, coisas de, ó, gente, ó, Abafa. né? Abafa, abafa. Não, então, mas é isso, gente. A gente tem que pensar no amanhã. A Ju hoje ela veio dar esse depoimento, né, Ju, de vida, de transformação, né? De mudança interna, mudança externa. Quanta E coisa ainda, boa e acontece. ainda tô mudando. Mas é assim, a gente vai estar sempre melhorando. Sempre, sempre, É sempre, verdade. sempre. Graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente vai sempre evoluindo. Mas eu fico muito feliz, né? Você também agora está numa fase muito legal, está apaixonada, né? Oh. Tá Ai, sendo, fiquei vermelha! tá muito apaixonada, tá num relacionamento maravilhoso, com um gatão, né? Tá com boa energia, muito lindo, muito gato, né? Olha isso, Chega a ser coraçãozinho. vai explodir de tanto vermelho. Vai, eu vou falando, ela vai ficando vermelha, mais vermelha, mais vermelha, mais vermelha. Ai, olha o olhinho brilhando, de apaixonada. Ai, meu Deus. Então, e quando a gente transforma, tudo transforma ao redor, né? Né, Ju? Eu comecei por dentro para depois continuei por fora. Mas essa é a transformação mais eficaz, é aquela que a gente muda por dentro. E as vontades, elas vão sempre existir, mas você tem que dominar ela, É né? verdade. Tem que dominar aquela vontade e entender que aquilo não faz bem para você, não é? Isso. Caminhar em cima de um corrimão, de uma ponte. Não. Pode até ter vontade, achar que você vai estar livre ali, mas isso é perigoso. Então, tanta coisa, né, que é perigoso, e a gente tem que aquela história, né, daquele versículo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso Exato. é muito importante a gente entender que nem tudo convém, que nem tudo serve para você. Eu conheci Exatamente. pessoas, tá? Eu conheci pessoas na minha adolescência que comiam e nunca engordavam. Sabe aquelas pessoas que Meu comem, sonho. comem? Pois é, só que hoje Já foi meu sonho. estão engordando. Hoje não. Porque o corpo, a conta, uma hora vai chegar. Gente, não tem Exatamente. como, não tem Eu como. não preciso ir muito longe. Na época que eu era dançarina, eu era muito novinha, eu tinha 19 anos, quando eu entrei em uma das bandas. Os meninos falavam assim, Juliana, você não come? Eu falei bem assim, eu não como porque eu preciso tomar Coca-Cola. Viciada na Coca-Cola. Aí o que acontece? Eu comia pouquinho e tomava muita Coca-Cola. E eu tomava Coca-Cola dia, noite, de cedo, meio-dia, de tarde, noite, madrugada, nos intervalos. E tomava muito. Os meninos E falavam não que eu... engordava, né? E eu não Mas engordava. e Eu não depois veio engordava. tudo de uma vez? A conta chegou. A conta chega. Gente, a Não conta... precisou nem parar de dançar na época que eu comecei a engordar. Ah, você ainda dançava quando você... Quando eu comecei a engordar, a primeira vez, eu ainda dançava. Olha lá. Quer dizer, é aquilo que eu falo sempre, né? Exercício físico é ótimo, mas ele não emagrece você. O que emagrece é E não você emagrece sozinho. coisas. Sozinho não, é óbvio que não. Né? Você vai lá, come, se empanturra, não vai resolver, não vai mudar a tua vida. Agora, se você realmente mudar a alimentação e ainda fazer o exercício físico, aí é outra história, não é? Exatamente. Mas quando você tem muita gordura para perder, Não vai resolver. tem que fazer, você tem que mudar só a alimentação, né? Para não desenvolver aquele músculo. Agora, aeróbico, liberado. Aeróbico tá liberado. É que tem pessoas, né, que querem já fazer musculação. Às vezes eu tenho paciente que fala, vou começar com você, já me matriculei na academia. Eu falo, oi, calma. Calma, não é assim. Vamos devagar, uma coisa de cada vez, porque essa impulsividade, essa coisa de querer fazer tudo junto, faz Pode o atrapalhar. cérebro correr de você. Porque o cérebro tem medo de coisas novas, ele não quer. Ele gasta 25% da nossa energia, então o que tiver ali dentro está no automático, ele vai resolver.
Passou daquilo ali, ele vai te estressar até você parar e desistir, que é o que ele vai querer. Ele Exatamente. quer mudança. O cérebro não gosta de mudança. Ele gosta do que ele já conhece, porque é automático, não é? A partir do momento que você vai insistindo naquilo que você quer, que você vai insistindo todos os dias, todos os dias, todos os dias, você fica bom naquilo, não é? Sim. Porque a repetição, ela é a senhora das habilidades. Quanto mais você repete, mais hábil você fica. E nisso, com a alimentação, com a tua rotina do dia, sabe? Criando uma rotina que seja de sucesso para você. Não, isso não importa, não se espelhe nos outros. Pense no que vai dar certo para você, para a tua vida, não é, Ju? Isso. Foi o que eu fiz. Porque você fica, não, mas a fulana faz assim. Não, você é outra pessoa. Faz o que funciona para você, o que dá certo para você, que nós somos todos diferentes. Mas histórias podem sim serem parecidas. E hoje, de repente, alguém... E histórias podem inspirar. Lógico, e muito. Você se inspirar é uma coisa, né? E eu acredito, Ju, que tem muita gente agora que está assistindo a gente e que está pensando nisso. Puxa, eu também fiz isso. Puxa, eu também já tomei remédio para emagrecer. Puxa, eu também já fiz isso. E quando a gente sabe que alguém conseguiu, a gente sabe que a gente também é capaz de conseguir. Exatamente. Né? Se um foi e fez, o caminho já tá pronto. Né? Todos nós podemos ser quem quisermos ser. E hoje, se você tiver que dar um recado para as pessoas que estão com mais de 100 quilos assistindo a gente, ou até mesmo com menos, mas que tem uma estatura baixa e que está sofrendo com peso e que acha que não é capaz, né, de conseguir, o que você diria para essas pessoas, Ju? Acredita em você mesma, acredita no que você é capaz de fazer por você. Esquece o externo, esquece o mundo lá fora e vive dentro de você. Começa de dentro para fora. Isso. E esquece que você quer emagrecer. Pensa na sua saúde. O emagrecimento é consequência. Muito bem. Muito bem. Eu falo isso Porque sempre. se você é saudável, você vai ficar magro. Você vai ficar com o corpo que você sempre sonhou. Porque você vai se alimentar bem, você vai malhar nas horas certas, você vai trabalhar com o que você gosta, você vai ter sucesso, todo o sucesso da sua vida vem junto. Esses dias eu estava vendo uma frase do Gary Vee que me mexeu muito. Ele falou assim, cara, você nunca vai chegar lá. Tipo, falei, como assim? Eu entendi. O que ele quis dizer é, você nunca vai chegar lá, porque quando você chegar lá, tem você quer mais. Não é? Uhum. E aí tem um outro lá, e a vida... E você continua. Você continua. E a vida é assim, ainda bem. A gente tem sempre um algo mais. Muitas vezes a gente está buscando ajuda fora. Ajuda do companheiro, do marido, né, dos filhos, ajuda dos irmãos, ajuda dos pais. Mas primeiro de tudo é você que tem que se ajudar. Né? Exatamente. É você que tem que se ajudar, é você que tem que dar os passos mais difíceis, né? E ninguém pode dar esses passos pela gente. Você pode ter apoio de todo mundo ao seu redor, mas quem dá os passos é você. Eu me lembro muito que eu também já tive problema de peso, sabe? Foi por isso que eu resolvi ser nutricionista, porque eu queria resolver o problema do meu peso, porque era uma coisa que me angustiava demais. Se eu ia viver disso, era outros 500. Depois eu ia pensar o que eu ia fazer, se eu ia fazer outra coisa, mas eu queria, porque na minha época, né, não posso falar muito assim que eu vou revelar a minha idade, essa coisa não existia muito. Nutricionista, eu lembro que a primeira vez que eu descobri que existia essa profissão, eu tinha 16 anos. Né? E os meus problemas já estavam grandes nesse período. Então, quando eu queria... sabe o que eu fazia, Ju? Não sei se eu já te falei, mas eu comprava aquelas revistinhas Dieta Já,
né? Aquelas E eu ia nas calorias, porque eu não sabia nada, eu achava que eu sabia tudo, né? Eu passava dieta para as minhas amigas da escola, eu também passava para mim. Então, assim, eu tinha que me virar desse jeito, porque não tinha informação, né? Hoje tem mais informação, mas uma coisa é nem sempre uma dieta vai funcionar para todos, né? A questão não está nas calorias, a questão está na estrutura daquela dieta para você. Tem gente que não funciona com uma estrutura X e o outro que funciona muito bem com a estrutura X. Então, isso é importante. E isso, na época, eu não tinha o mínimo conhecimento. Claro, né? A única coisa que eu não queria mais na minha vida era ir nos lugares, tinha que ir numa festa. Eu já ficava imaginando como que eu ia nessa festa, que roupa que eu ia pôr, que eu era adolescente. E aí eu ia na festa com aquelas calças estourando, né? As gorduras aqui, tinha um peito muito grande, que era muita gordura, e aí eu via aquelas dobras aqui, aquilo me fazia eu me sentir mal. O meu sonho era descobrir a fórmula, tipo um remédio que as pessoas pudessem comer sem se preocupar, né? Esse era o meu sonho. Só que, na verdade, existe essa fórmula. Existe sim. Você tem que usar o alimento de uma maneira sábia, para que assim você possa comer sim tudo que você quiser, só que de uma maneira sábia, né? Só que depois que a gente muda aqui por dentro, os nossos gostos mudam também, né? Você não quer mais saber de lixo, você não quer mais saber de porcaria. Você quer coisa boa para o teu organismo, porque aquilo vai te dar energia, vai te dar vitalidade, vai te dar alegria, você vai dormir melhor. Então, são escolhas, né? Você vai evoluindo. É um percurso lindo. Então, não adianta ficar copiando dieta, né? Tem que descobrir o que funciona para você, não é, Ju? Isso. E foi o que funcionou para você, não é o que funciona para o outro, para o outro, para o outro. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que problemas alimentares a maior parte da população tem. Mas você lembra daquela foto antes? Acho que era um dos 40, dos 35, que você tirou em pé, que estava com a calça jeans. Também tá linda aquela foto, né? Já tinha melhorado um pouquinho. Foi lá que você conheceu o boy, não foi? Naquela época? Foi, eu tinha emagrecido, acho que uns 20, 25 quilos. Não tinha sido nem 30 ainda quando eu conheci ele. Mas já tinha mudado toda a tua atmosfera, né? Ele falou, gente, parece bullying, mas não é. Ele fala que é para poder me incentivar. Ele fala assim que se tivesse me conhecido antes de fazer o tratamento, ele falou que se tivesse me conhecido naquela época, ele não queria. Uau! Por que isso, gente? Ele não tinha ficado comigo. Gente, porque o ser humano primeiro ele olha, se ele gostou, ele vai, se ele não gostou, ele já nem vai. Aí eu virei pra ele brincando e falei pra ele assim, mas se hoje eu ficar daquele jeito? Aí ele fala assim, agora eu já te amo. Mas ele te ajuda muito, né, Ju? Ajuda. Gente, muito. Foi muito bom falar sobre isso, porque é muito importante você ter um parceiro ou uma parceira que te ajude, que te incentive. Porque, gente, tá cheio de relacionamentos aí abusivos, que o cara não quer que você emagrece porque ele é inseguro e ele engorda também. E aí a mulher também é insegura, não quer que o cara emagrece. Gente, parem com isso, não é? Gente, eu vou contar uma coisa. Meu namorado é formado em educação física. Ele vive malhando, ele vive controlando a alimentação dele. Vive. Uma vez ou outra que a gente sai para comer, mas é muito difícil. E aí a gente volta para casa e fala assim, agora, né, 2 semanas sem bobagem. Então, assim... Para não entrar na rotina. Não entrar na rotina. E ele me liga e fala, pergunta o que eu comi. Aí, no meu aniversário, eu comi bolo, ele já me mandou mensagem, baby, por favor, não come muito bolo. Não coma, então, porque assim, você sabe que, né? E depois ele nem curtiu muito, né, Ju? Né? E ele me manda mensagem, ele fala, quando é que nós vamos para academia?
Quando é que você vai fazer a matrícula na academia? Porque até agora você não foi para academia. E uma coisa. Vou contar uma coisa. Ele vai fazer a matrícula hoje, amanhã eu vou. Aê! Amanhã eu vou! Gente! Não, Ju, lembra que você foi emagrecendo e conforme a gente ia tirando as medidas, a gente ficava impressionada que você não ficou flácida. Não. Né? Eu acho que o meu trabalho ajudou muito. E também eu tenho que defender muito a regeneração, porque quando você faz a regeneração, a tua medula óssea volta a produzir células-tronco e também colágeno, né? Então, não vou falar que tá 100% igual era antigamente, mas também não tá como eu imaginei que eu fosse ficar. Eu lembro que você ficava impressionada e me mostrando aquele abdômen. Porque eu curto, né, Ju? Cada vez eu curto muito. Quem é meu paciente sabe o quanto eu comemoro, o quanto eu curto, né? E as minhas costas, gente. Eu olho minhas costas assim, eu falo assim, eita! Não tem uma gordurinha nas minhas costas. É verdade. Olha, tira essa jaqueta aí pro pessoal te ver. A gente fez esse vídeo para vocês com muito carinho, tá bom? Para ajudar mesmo, para que essa mensagem, para aumentar a tua autoestima, para melhorar a tua qualidade de vida, né? Que isso possa te contagiar positivamente, porque sempre tem jeito e sempre dá tempo de você fazer algo por você. Algo que ninguém mais pode fazer, só você mesmo. As pessoas podem até te ajudar, te incentivar, mas o primeiro passo, quem tem que dar é você. Não é? Exatamente. Bom, é isso. Um beijo para vocês. Um beijo grande, tá? Sigam a gente nas redes sociais, né, Ju? Fala aí o teu Instagram pra galera ir lá. O meu Instagram é Juliana Estragando, fala o teu estragado. Meu Instagram é Juliana Vitorino, com 2 L's. Porque no Vitorino não tem L. Não, no Juliana com 2 L's e Vitorino. Juliana Vitorino. Muito fácil. Gente, outra coisa. É bom quando a gente compete com a gente mesmo, né? Gente, por que eu tô falando? Tá um pouco fora de contexto o que eu vou falar, mas é porque isso me lembrou rapidamente uma coisa aqui. Às vezes você olha, você tem por exemplo, tem uma pessoa que o objetivo dela é ficar com o corpo da Kelly Key. O corpo da Kelly Key, as pernas da Kelly Key, o abdômen da Kelly Key, a cara da Kelly Key, o nariz da Kelly Key, os dentes da Kelly Key. Gente, a Kelly Key, ela é toda cheia de cirurgia plástica. Não é? Você vai se frustrar se você colocar o teu objetivo nisso. Coloca o teu objetivo em você mesmo. Não, por exemplo, eu quero chegar nos 50 melhor do que eu cheguei nos 40. É isso, gente. É isso aí. Se inscreve lá, contato.doutorasandramendoza.com.br, tá? Para você ficar por dentro das novidades. Né? Gente, procura a doutora Sandra, porque essa daí é a melhor nutricionista do mundo. I love you. I love you. Baba meu ovo aí. Gente, quando a gente ama, o que a gente faz é assim. Os resultados acontecem, não é, Ju? É amor. E é um conjunto. Paciente e nutricionista. Tem que casar também, né? Sim. Tem que bater tanto, né? A nutricionista é boa, mas a paciente... Também ela mas é exemplar. Não, olha ela rasgando seda. Ela é ótima. Mas eu me lembro, gente, a gente já estava despedindo, Ju, a gente fala demais. Mas eu me lembro um dia que você contou para mim que você foi numa festa e uma menina falou para você que todas as bandejas que... Você lembra dessa história? E todas as bandejas? Todas as bandejas que passava, que você só faltava devorar as comidas que a pessoa estava comendo, parecia que você estava devorando a comida da pessoa. Não fui eu, não. Fui eu, não. Claro que foi você. Não fui eu, não. Foi a outra. A outra eu. A outra eu. Bem lembrada. Hoje... Essa não existe mais. Porque no começo é assim, gente. Se você não foram anos fazendo tudo errado, é normal que no começo é mais difícil.
Mas se dê uma chance, se dê uma oportunidade de melhorar. Manda beijo, Ju, pra galera. Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês.